O brasileiro está consumindo mais energia elétrica e a culpa é do calor, que neste ano chegou bem mais cedo, antes mesmo do inverno acabar. Em meio a uma primavera mais com cara de verão, o Operador Nacional do Sistema Elétrico já estima uma alta de 5,8% no consumo de energia, em comparação com setembro de 2022. O final de inverno quente, com temperaturas recordes, fizeram os brasileiros utilizarem uma carga de energia elétrica bem acima da média, cerca de 75 mil megawatts médios. Esse consumo é equivalente aos meses da estação mais quente do ano. E para se refrescar e amenizar um pouco de todo esse calor, o brasileiro tem recorrido cada vez mais ao uso de ar-condicionado, geladeira, freezer e ventilador. No entanto, a maior utilização desses equipamentos resulta em impacto na conta de energia elétrica. É o que destaca Tiago Douglas Batista, engenheiro de eficiência energética da CEMIG, a Companhia de Energia de Minas Gerais. Com a chegada desse período de calor, é natural que a gente passe a ter uma tendência de aumento de consumo de energia elétrica, né? Muito em função da climatização. Apesar de a gente ter dias mais longos, com maior iluminação, que nos permite economizar até, né, com a iluminação artificial, mas você tem ali um aumento de consumo, principalmente com ventiladores, circuladores e o ar-condicionado, que consome bastante nesse período, né? O engenheiro da CEMIG destaca que dá para controlar o consumo sem ter que abrir mão do conforto. Para isso, é importante estar atento a algumas dicas, que são simples, mas que podem fazer a diferença na conta no final do mês. Então, algumas dicas são sempre válidas, né? A gente, com relação ao ar-condicionado, que talvez seja o maior destaque de consumo nesse período, vale lembrar que o uso é sempre indicado se a ventilação natural ou ventiladores, circuladores não for suficiente, né? Então, se dar preferência para esses equipamentos é melhor, pela ótica do consumo, mas sendo necessário, é importante utilizar com um ambiente fechado, cortinas fechadas, evitando a radiação solar, que também aquece o ambiente, e ajustar a temperatura para uma temperatura de conforto, né? Evitando um gasto excessivo do equipamento. Um outro equipamento que passa a gastar um pouco mais também são os refrigeradores, né? Então é importante ali a gente manter os refrigeradores em local onde não bata sol, evitar abrir de forma desnecessária e verificar condições de vedação da borracha e do equipamento. Por outro lado, existem oportunidades também de economia em equipamentos que podem consumir menos, por exemplo, o chuveiro elétrico, que sendo ajustado para a posição verão, né, ou a posição de menor potência, pode representar uma redução de consumo de até 30%. Neste período. Então, é importante balancear se por um lado a gente vai gastar um pouco mais para climatizar e trazer conforto térmico nesse período de calor. Por outro lado, existe a oportunidade de economizar tanto na iluminação artificial como também nos banhos, né, através do ajuste do chuveiro elétrico. Para quem pretende comprar algum desses eletrodomésticos, que são grandes aliados em dias de calor, a dica é prestar atenção no Programa Brasileiro de Etiquetagem. Ele classifica os aparelhos pela eficiência energética por meio de uma etiqueta colada no produto. Aqueles com a letra A são mais eficientes, ou seja, têm menor impacto ambiental, gastam menos energia e oferecem maior economia. Daí para baixo, B, C, D, a eficiência diminui. Se a compra é de ventilador e ar-condicionado, é bom saber que quanto menor o ambiente, menos potente o aparelho precisa ser. Com o ar-condicionado, é preciso limpar com regularidade o filtro do aparelho. E na hora de ligar, não adianta colocar no mínimo. Se as portas e janelas do ambiente ficarem sendo abertas o tempo todo, o aparelho também não vai conseguir manter a temperatura baixa. No caso de geladeiras e freezers, é bom verificar se a borracha da porta está vedando bem. Se não estiver, precisa ser trocada. Importante também ler os manuais de instrução, verificar, por exemplo, as distâncias mínimas dos aparelhos em relação às paredes. Tudo isso pode ajudar a consumir menos energia.